Paulo Magyaroff, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma delícia ter você aqui estar aqui de novo. conosco. Então hoje o cálculo é voltado para a carreira profissional, é isso? Exatamente. Na verdade, hoje a gente vai aprender o principal número de um mapa numerológico, que é o caminho de destino. Eu falo que o caminho de destino é o número que ele rege muito a essência do nosso propósito de vida, para que a gente veio, o que a gente veio fazer de trabalho. Então é um número único que não é anual, ele é o meu número, né? É um número que me rege. Exatamente, ele é um número fixo para o resto da vida. Ele e a nunca partir muda. desse número eu consigo então entender meu caminho profissional, meu caminho amoroso, meu caminho pessoal, e hoje o nosso foco é o profissional. Exatamente. Como eu faço esse cálculo? Bom, vamos lá. Posso fazer com a tua data? Pode. É então, 25 do 5 25 de 87. Vai fazendo aí em casa também. Pegue papel e caneta e faça conosco. Como que funciona? Para começar, é bem simples. Parece um cálculo complicado, mas é só adição. Tá. Primeiro a gente vai somar separadamente o dia, o mês e o ano. Então aqui no caso do dia, 2 mais 5 é igual a 7, certo? 0 mais 5 é igual a 5. A gente sempre tem que chegar em um único dígito. 1 mais 9 mais 8 mais 7. Então, 1 mais 9, 10. Sim. Com mais 8 dá 18. Isso. Aí depois de 18, 25. 19. Olha, ela foi mais rápida que o numerólogo, adorei. 25. E aí, como deu um número duplo, a gente soma novamente. Então, 2 mais 5, 7. Agora que a gente tem esse resultado, a gente soma novamente. 7 mais 7, 14. Com mais 5, 19. Então aqui, o resultado final deu 19. E agora, o que a gente faz? Soma novamente. Queremos sempre, então, um único algarismo. Exatamente, de 1 a 9, com exceção do 11 e do 22. Quando der 11 e 22, ele é o número fixo da numerologia, tá? Bom. Olha, se você não entendeu esse cálculo, mais tarde tá lá no Revista da Cidade pra você, explicadinho, tá? tudo certinho. Revista da Cidade, já siga, e aí você pode rever o cálculo. Exatamente. Então, 1 mais 9, aí eu vou somar novamente, certo? Certo. O resultado ele vai dar 10 aqui. Só que ainda assim é um número duplo. Então eu somo novamente. 1 mais 0 igual a 1. Olha que legal. Interessante que a gente já vai começar Vamos bem começar no começo. na ordem, então. Ou seja, o seu caminho de destino, ele é o número 1, tá? Então é bem simples. Somar separado o dia, depois o mês, depois o ano, para chegar nesse resultadinho. E aí soma novamente. Aí assim a gente acha o caminho de destino, tá? Perfeito. Então é só adição. Então vamos okay? começar pelo começo, né? Pelo número 1. O que significa o número 1 relacionado a trabalho? Bom, vamos lá. Quem tem número 1 como caminho de destino precisa liderar. Ou seja, a vida ela vai colocar várias oportunidades no caminho dessa pessoa dela chegar à liderança. E muitas vezes a gente tem medo de liderar, né? Ou seja, a gente se sabota, a gente coloca o outro na frente, a gente faz o trabalho por trás. Então a pessoa ela tem um pouquinho medo de estar ali na frente. Por quê? Por conta da responsabilidade. Quem tem número 1, então, precisa liderar. Empreender. Sabe, realmente visar aquele cargo de chefia, aquele cargo de responsabilidade, porque é o que a pessoa ela precisa fazer. Quem tem número 1 e não está liderando, pelo menos agora, a pessoa ela tem que entender que ela está num caminho para se conectar com o propósito de vida. Então esse é o propósito, é ser um líder. Exatamente, no lado lado profissional. Que é diferente de ser um chefe, né? O líder, ele delega, ele caminha junto, ele não sai só mandando, apontando o chefe, ele dedo. só manda. Inclusive, o chefe é o desequilíbrio do número 1. É aquela pessoa arrogante, aquela pessoa prepotente, aquela que só quer mandar e se acha superior às outras. Perfeito. E o número 2? Bom, vamos lá. O número 2, ele é o número dos relacionamentos e parcerias, então quem tem o número 2 como caminho de destino, ele precisa unir, porque ele é uma pessoa diplomata, ele é aquela pessoa que eu brinco que ele é o cupido da numerologia, mas não só na parte afetiva, em geral, é aquela pessoa que ela gosta de realmente compartilhar. Então ele veio unir pessoas e geralmente são ótimas pessoas para trabalhar com equipe. Ele é justo, né? então? Muito justo, muito, muito mesmo, porque ele não quer beneficiar um lado só. Então ele sempre vai tentar fazer as duas pessoas ficarem bem. Então por isso que é bom aquela pessoa que trabalha em equipe. Geralmente, advogados têm às vezes algum número 2, porque trabalha com o quê? Com uma boa relação entre as duas partes. Mas também pessoas terapeutas, psicólogos, tudo que você vai trabalhar diretamente com a pessoa, ter aquela empatia de uma forma mais profunda, é o número 2. Qual que é o benefício de eu saber o meu número? Isso faz com que eu faça escolhas melhores profissionalmente? Exatamente, porque às vezes, por coisas que a gente passa na nossa vida,
Por exemplo, às vezes por influência dos pais. Eles falam, eu quero que você seja um médico, um advogado, um engenheiro. Só que às vezes a pessoa ela não gosta daquilo. E na hora que a gente consegue enxergar no mapa, no caminho de destino contrário, é muito mais fácil da pessoa ela entender. Porque eu falo que foi o meu caso, né? Eu era assessor de imprensa. Só que aquilo eu gostava, mas não me completava. E quando eu fui fazer meu mapa lá no passado, há 4 anos atrás, a numeróloga ela falou, você não tem vontade de ajudar pessoas? E era o que eu sempre queria na vida, mas nunca tive coragem de fazer. Então é um instrumento de autoconhecimento, Exatamente, né? Ele te direciona. Número 3. Bom, vamos lá. O 3 ele é o número do crescimento, ele é o número da comunicação, ele é o número da expressão, da leveza, da alegria. Então, quem tem o 3 como caminho de destino precisa se comunicar. É aquela pessoa que eu falo que é a pessoa que socializa com todo mundo, né? Geralmente, apresentadores também, fora o número 1 porque ele é líder. Apresentadores, palestrantes, ou é aquela pessoa que vai trabalhar diretamente com o público, mas mais na parte da comunicação. Com fala, né? Aquele que você fala, nossa, como ele é simpático, Exatamente. Né? Ele chama atenção. O número 3 é número de artista, tá? Se você tem o número 3, sabe que você tem um pezinho ali no lado artístico. Só. E lado artístico você pode aplicar para qualquer coisa na tua vida, né? Eu falo que ele ganha posições de destaque por conta disso. Fora que é o número da fertilidade. Quem tem 3 aí tem muita probabilidade de engravidar. Que legal. Não é muito Número 4. O 4, ele é o número do trabalho, ele é o número da estabilidade, da organização, do planejamento. Por quê? Porque ele quer criar estrutura. Então, ou seja, geralmente são aquelas pessoas que gostam de construir coisas muito estáveis, muito organizadas. Geralmente são ótimas pessoas para lidarem com administração dentro de uma empresa. Ou aquela pessoa que está em alguma área mais organizacional, sabe? Por exemplo, ela cuida de algum setor administrativo, são ótimos administradores, são ótimos empreendedores também. E a dica que eu dou para as pessoas que têm número 4, trabalhe sempre com planejamento. Tem que tomar cuidado, porque quem tem número 4 como caminho de destino e tem a vida bagunçada, eu falo que o caminho de destino ele já não anda, né? O caminho de destino é o propósito. Então, ou seja, ele fica travado. Inconscientemente, eu quando estou feliz profissionalmente, é provável que eu esteja seguindo o meu número, o número que me rege? Com certeza. Inclusive eu falo que as pessoas, elas podem, você aí de casa, pode usar até um termômetro para você entender se você está conectado, conectada ou não. Perceba se quando você está trabalhando, você sente aquele desejo, aquela paixão e veja se as coisas elas estão fluindo naturalmente. Sabe, parece que o universo ele joga tudo na tua vida para você conseguir crescer, para você conseguir amadurecer. Esse eu falo que é um termômetro para você entender sobre se você está conectado com o teu propósito. Número 5. Número 5, ele é o número da versatilidade, porque ele é o número da liberdade, ele é o número das transformações, das viagens e das mudanças. A primeira dica que eu dou para o número 5, inclusive essa dica se aplica também ao número 3, não pode trabalhar com rotina, coisas paradas, monótonos, ou aquelas pessoas que ficam atrás de uma mesa, de um computador. Não funciona. Definitivamente não, porque o 5 ele precisa de movimento, ele precisa de mudança. Então aquela pessoa que hoje está fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco está fazendo uma coisa lá, eles gostam de utilizar muito a comunicação e é um número muito bom para trabalhar com coisas que envolvam mudanças, viagens, transformações. Então eu geralmente pego pessoas de 5 assim. Então definitivamente não trabalhe com nada que seja rotineiro. E nem fique parado pelo visto, né? Pois Gosta é. de movimento. Eu já peguei pessoas de número 5, né, fazendo mapa, que estão dentro de um escritório. E a pessoa ela chega para mim porque não está feliz. Eu falo, mas é óbvio que você não vai estar feliz, porque você precisa de liberdade. Número 6. 6, ele é o número da responsabilidade, ele é o número do amor, da afetividade, ele é o número mais emocional que a numerologia tem. Inclusive, ele é um número muito família. Para o trabalho, geralmente são aquelas pessoas, ele é até um primo do número 2, ele é muito parecido. Por quê, Pamela? Porque são aquelas pessoas que gostam de cuidar de outras pessoas. Geralmente, número 6 estão totalmente linkados com a área da saúde. Tá? E a área da saúde eu falo física, mental, né, psicológica em geral, animal também, ou ligadas a alguma coisa à natureza. Porque elas gostam de cuidar, elas gostam de doar amor. E geralmente aquela pessoa que as pessoas gostam logo de cara, sabe? Porque tem aquela energia receptiva, acolhedora. Essas são as pessoas de número 6. Trabalhar com algo que seja mais humano, literalmente humano. Se doar, né? Ajudar Exatamente. o próximo. Bonito esse número. Ah, ele é maravilhoso. 2020, num modo geral, é um bom ano para o trabalho? Literalmente é o ano do trabalho. Jura? Porque Que maravilha. se for perceber, 2 mais 0 mais 2 mais 0 dá 4. Sim. E o 4 ele é o número do trabalho, ele é o número da organização. Então é um ano que vai fluir. Você aí que está Exatamente. desempregado, é provável que você consiga então trabalhar. Totalmente. Ele é um ano muito bom para você iniciar, para você dar o primeiro passo para o universo te ajudar nos outros 99. Ótimo. Vamos agora então para o número 7. Sim.
7, eu falo que ele é o número da perfeição, da exigência. E ele é um número também interessante, Pamela, porque ele é um número de espiritualidade. São pessoas muito observadoras, são pessoas muito analíticas, são pessoas muito críticas. Não de forma negativa, mas de forma positiva. Por quê? São pessoas que trabalham muito bem com tudo que... estudos mais profundos. Geralmente são aquelas pessoas que adoram aprender e gostam de ensinar. É número de professor, é número de psicólogo, é número de terapeuta, de cientista, de pesquisador. Quem tem número 7 como caminho de destino, a dica que eu dou é: estude e busque muita sabedoria. Porque tudo que a pessoa de número 7 vai conseguir vai ser através de muito estudo. E estudo eu falo em geral, né? A gente não precisa só pensar em algo, enfim, faculdades ou algo do tipo. Conhecimento mesmo, Exatamente, né? conhecimento. E autoconhecimento também. E quando eu falo da espiritualidade do 7, é porque são pessoas que são dotadas de uma intuição muito forte. Eu falo espiritualidade, eu me refiro a isso, né? Essa conexão que a gente tem com algo que a gente acredita, independente do que seja. Pode ser Deus, universo, energia, independente. Mas são pessoas que precisam viver mais em conexão com elas mesmas. Se através dessa leitura eu perceber que eu não estou muito no meu caminho, como que eu faço essa transição profissional? É só querer mesmo para dar o primeiro passo? Exatamente. E o universo vai conspirar, afinal é o meu número? Exatamente, mas eu falo que tem que tomar muita cautela, inclusive eu falo isso quando eu estou conversando com as pessoas, atendendo, que é: a mudança ela tem que ser feita, mas não adianta fazer da noite para o dia, sabe? Trocar os pés pelas mãos e ficar aquela coisa. Por quê? Senão a pessoa ela não se preparou, ela não criou pelo menos um pouquinho de estabilidade para aquilo. Imagina uma pessoa que ela tem a casa dela e ela sustenta a casa inteira. Ela fazer essa mudança da noite para o dia é um pouquinho, tem que ter muito cuidado, tá? Mas eu falo que ela pode começar a partir do momento que ela decide. Vamos supor, a pessoa trabalha das 8 às 18. Pô, ela tem a noite para começar a pesquisar um pouquinho mais sobre a profissão que ela quer seguir, ainda mais se ela quiser empreender. Então eu falo que para fazer essa mudança, basta querer e começar do início. Se a gente muda 1% a cada dia, a gente já está no caminho certo. Com certeza. Número 8. Número 8, ele é o número da justiça, ele é o número da honestidade, das conquistas materiais, ele é o número do dinheiro. E ele tem uma coisa muito forte, por quê? Ele é um número mega líder, igual ao número 1, e são pessoas muito visionárias, eles são pessoas realmente muito determinadas a crescer na vida. Quem tem número 8 foca em empreender, tá? Eu falo que eu não consigo ver um número 8 trabalhando com algo que ele não está ali empreendendo, que ele não Trabalhando para alguém, né? Não funciona. Exatamente. E não é que trabalhar para alguém seja algo ruim, pelo contrário, né? Mas é que o número 8, ele sabe que ele quer crescer, ele quer liderar pessoas. Não no sentido do ego, mas saber da responsabilidade dele. Ou também por ser um número da justiça, o número dos números, eu falo que são ótimas pessoas para trabalharem com o lado financeiro e com o lado de justiça mesmo, direito, política. O número 8, ele é o número do político, né? Se o 8 estiver em equilíbrio, ele é o número do político. Número 9. Número 9. O 9 eu falo que é o meu número preferido. Tem ele até tatuado aqui. Olha, tem mesmo. Tem, eu não sei se vai dar pra enxergar, É o mas tá número aqui. da diretora, ela acabou de dizer. Ah, é? É. Ah, maravilhosa, então. Já gostei. O que acontece? O 9, ele é um número humanitário. É o que veio para ajudar pessoas. Então é aquela pessoa muito doadora. E literalmente o 9, de todos os números, ele é o único que veio. Único e exclusivamente com a responsabilidade de se doar para o outro. Ou seja, geralmente são aquelas pessoas que são muito engajadas em causas sociais, são muito engajadas também em ajudar pessoas no lado de saúde, né? Eu falo que um dos empregos, antes da numerologia, óbvio, que eu mais gostei de trabalhar foi numa seguradora, que eu era telemarketing, e o que eu fazia? Atendia pessoas precisando de ajuda. Entendi. E o meu número é 9 também, né? O seu número é 9 o número é um dos meus principais números. Então, ou seja, a pessoa ela gosta de ajudar, ela precisa se doar. Tem que tomar cuidado com uma coisa, aprender a dizer não também. Porque senão é aquela pessoa que olha o 9 e fala, eu vou ajudar todo mundo. Só quer ajudar, né? E aí acaba não se ajudando muitas vezes. Exatamente, mas ele precisa literalmente ajudar. E ele também é um número de espiritualidade igual ao número 7. Tem intuição e precisa sempre se conectar. Nós temos agora o 11 e o 22. Por que esses números eu não deixo eles em um único algarismo? Eu mantenho o 11 e o 22. Uma pergunta muito interessante. Por quê? De 200 anos para cá, o número 11 e 22 eles começaram a ser considerados na numerologia. Porque começaram a perceber que as pessoas que o final ali dava 11 ou 22, elas tinham uma característica diferente, uma característica especial. Não de serem melhores que outras pessoas, mas com uma característica diferente. O 11, ele é o número da intuição.
E ele também é um número de espiritualidade, igual os outros, né? Se a gente for ver, Paulinho, mas o 7 e o 9 também não são intuitivos? Sim. Só que o número 11, ele tem uma questão da intuição muito forte. São pessoas muito carismáticas. Quando elas falam de algo que elas gostam, elas falam daquilo com uma paixão, que elas têm um poder de convencimento muito grande. O 11, ele é o meu número mesmo de caminho de destino. Aí eu tenho ele tatuado aqui. Ah, então você tem o 11 e o 9. Exatamente. Então, o 11 ele é muito inspirado, tá? Ele precisa realmente levar a espiritualidade para as pessoas. E geralmente é número de terapeuta, é número de numerólogo, de astrólogo, de tarólogo, então, de psicólogo. Se eu sou 11, eu devo ler a interpretação só do 11 ou do 2 também? Adorei tua pergunta, dos dois. Dos dois. Por quê? Além dele ser o 11, se for fazer a soma final é do 2. Então, sempre quando tiver 11, você lê a do 2 e do 11. Porque pode perceber que o 11 ele é mais a questão da espiritualidade, o 2 ele é mais a questão ali física, né? Perfeito. Então, em relação a trabalho, quem tem o 11 vai trabalhar como terapeuta, vai trabalhar também ajudando o próximo. Exatamente. São recicladores de energia. Até essas pessoas, quando elas estão perto de muita gente, elas podem se sentir cansadas, sabe, com a energia um pouquinho drenada, com sono. Quem tem 11 tem muito sono. Então, se alguém te chama de preguiçoso, preguiçosa, releva e pode botar a culpa no número. Porque acaba, então, sugando muita energia. Eu né? era taxado como preguiçoso por conta disso. Olha só, é bom entender os números, tá vendo? Pra tudo tem uma explicação. Exatamente. E o número 22? O 22 ele é o número de mestria. Por que mestria? Porque ele é mestre. Ele veio ensinar. São pessoas que, quando têm o caminho de destino de número 22, elas têm a responsabilidade de ensinar o que elas pregam, o que elas vivem na vida delas. Por isso que eu falo que são ótimos professores. E professores a gente não precisa pensar, mais uma vez também só em faculdade ou escola. Professores da vida. Geralmente são grandes palestrantes, líderes espirituais de todas as religiões, pessoas públicas, vamos supor, presidentes, governadores, prefeitos, geralmente tem número 22. E o 22 ele tem um poder de realização tão grande que eu falo que a lei da atração deles pensarem e conquistarem, é muito maior. Então eu falo que pessoas de 22 têm que ter um pensamento muito positivo, porque eles atraem muito. Se tiver pensamento negativo, atrai mais ainda, mas vamos focar no positivo. E são pessoas então que vieram construir muitas coisas e são ótimos empreendedores também. E aí junto com o número 4, que é trabalho puro. Maravilha. Maravilhoso. Nosso foco foi profissional, mas através da interpretação que você trouxe para os números, a gente consegue também sentir em outros campos da vida, né? Exatamente, porque o caminho de destino, como ele é a nossa principal camada de energia, pensa que quando eu vou falar com alguém e tudo mais, eu sempre foco no caminho de destino. Ele é o primeiro que precisa estar em equilíbrio. Então ele acaba assim atingindo outras áreas, afetiva, social em geral, familiar, muito. Ai, muito interessante. Maravilhoso, eu gosto bastante de numerologia. Acho que é uma excelente ferramenta incrível. de autoconhecimento. Eu sou apaixonado, sou suspeito para falar. Onde o pessoal de casa te encontra? Primeiro no meu site, que é www.paulonumerólogo.com.br, e a minha principal fonte ali de comunicação é o Instagram, que é @paulonumerólogo. E lá eu sempre respondo todo mundo, ensino numerologia, faço um monte de coisa legal. Então, qualquer dúvida, acesse @paulonumerólogo. Sim, um beijo pra você. Obrigado, Pamela. Um ótimo final de semana, próxima. viu? Pra você também. Até a Tchau. próxima.